E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Tenho Dado Podcast. Eu sou o Matheus Dantas. E eu sou a Camila Weber e hoje vamos falar sobre ciência de dados e diversidade. E para isso estamos com uma convidada e eu gostaria muito que ela se apresentasse. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Andressa, podem me chamar de Desse, à vontade. Hoje eu sou cientista de dados no PicPay, trabalho lá com inclusão, diversidade e cultura também. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Ah, muito obrigada. Antes de ir para o episódio, Tenho Dado. Tenho Dado é o momento em que apresentamos um dado relevante sobre o assunto do episódio. Hoje, com dados referentes a 2015 da ONU, Organizações das Nações Unidas, onde temos uma distribuição de 34,5% das mulheres graduadas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tomando a liberdade de fazer juízo de valor sobre esse dado, eu considero um percentual muito pequeno de mulheres nessas áreas. Logo, é algo importante sempre incentivarmos mais mulheres nessas áreas e tornar um ambiente mais diverso e inclusivo. Então, bora para a pauta para a gente discutir sobre esses temas? Pessoal, só um aviso. Nós tivemos um pequeno problema na captação do áudio da Andressa, então vocês vão perceber uma diferença na qualidade, mas fiquem aí que vai valer a pena. Abraço! Bom, gente, seguindo a linha do episódio falando sobre a vida de uma pessoa na lista de dados, hoje nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa cientista de dados. Já para a gente começar na pauta, eu queria perguntar para a Andressa como é que foi o seu início na área. O que você estudou, como é que você se preparou, qual foi a sua primeira empresa. Conta um pouco mais para a gente aí como é que foi o seu início. Na verdade, meu início foi um pouco incomum, assim, cair meio de paraquedas nessa área. Eu comecei, na verdade, minha carreira como pesquisadora científica lá na USP, né? Eu fazia pesquisa em neurobiofísica, né? Então eu trabalhava ali com neurociência computacional, estudando feixes elétricos de campo fraco. Pode parecer super desconexo, e realmente é um pouquinho, não vou falar que não é. E o que aconteceu? Eu estudava lá na USP de São Carlos. Então eu estava um pouquinho longe aí da família, minha família mora tudo em Capão das Terras. Fiquei 3 anos por lá, e lá para 2017, a minha avó ela teve um câncer bem grave. Eu tive que voltar aqui para São Paulo. Eu falei, putz, preciso voltar de vez, porque eu estava indo e voltando pela semana, perdendo aula, perdendo prova. Eu falei, bom, vou voltar de vez e dar uma ajudada por lá, né? Aí eu acabei fazendo um processo de estágio para o Itaú, né? Porque eu estava pesquisando de uma grelhinha aí para ajudar a família. E acabei passando no processo deles. Eu acabei caindo numa área de modelagem, né, para crédito. E fiquei, né, e estou até hoje. Então eu comecei lá no começo de 2018, na área de crédito. Então fiquei 6 meses nessa área, depois fiquei mais 6 meses numa área de modelagem de prevenção à fraude. E depois disso, fui para uma outra empresa e hoje estou no Ah, legal. E você chegou a concluir a graduação? Não, na USP não, né? Fui pra PUC, pra Univesp, e aí terminar por lá, por conta da carga horária que eu tinha na minha antiga empresa. Eu não tava dando pra conciliar, porque eu moro um pouquinho distante. Eu moro hoje perto de Mogi das Cruzes e fica um pouquinho longe aí de São Paulo, de fato. Sim. É um caminho bem longo. E conseguiu manter o mesmo curso ou teve que fazer alguma alteração de curso? Eu consegui manter o curso de física e também comecei a fazer um bacharelado aí em ciência de dados, de fato, pra poder me aprofundar mais na área, complementar aí os estudos que eu gosto. Comecei a gostar bastante dessa área. Eu não tinha conhecimento quando eu entrei lá no Itaú, né? Eu não fazia ideia do que era isso, o que era modelagem. Apesar de eu já programar desde os 14 anos, né? Eu programo desde fazer curso técnica em informática, fiz um METEC, ali no João 3, no Parque do Butantã, lá em São Paulo. Me formei no ensino técnico em 2013 e acabei ingressando aí na faculdade de pesquisa computacional. Então eu programo desde bem cedo, mas eu fui, nessa formação, eu fui formada como dev, né? Então ali, desenvolvimento de sistemas. Legal. Eu acabei caindo em outras áreas. Na faculdade, eu acabei aprendendo a programar em Fortran, aprendi a programar em Python, aprendi C++, aprendi C, várias outras coisas. E acabei ficando com Python, que era mais usada no Itaú, e SQL. Legal. Então, você se formou em física? Isso.
Massa. E como é que foi pra você? O que te levou a fazer o curso de física? Você fez o técnico em informática, certo? Sim. E foi pra física. O que te atraiu no curso de física? Eu sempre gostei muito do curso, né? Desde que eu comecei a ter esse curso de física ali, lá na oitava série, um pouquinho antes do ensino médio, sempre me encantou muito saber aí os segredos do universo, o que tá por trás de tudo isso que a gente vê ao nosso redor, né? Porque no fim das contas a física acaba explicando um pouquinho de tudo que tá à nossa volta e isso me encantava demais. Eu acabei decidindo fazer o curso, né? Eu achei que meus pais não queriam me matar. Porque quando a gente pensa em físico, né? A gente pensa, putz, é uma pessoa que vai ali trabalhar com pesquisa, só com isso, vai demorar pra escalar na carreira. E realmente, não vou falar que não era o que eu queria fazer, era a minha primeira opção aí. Mas acabei caindo nessa área e, incrivelmente, eu já achei vários físicos aí ao longo do caminho. Hoje trabalham comigo, acho que, além de mim, mais uns 2 ou 3. E já também em outros lugares, no Itaú, na Cone, eu já trabalhei também. Já encontrei outras pessoas formadas na mesma área. Eu já encontrei físicos também trabalhando como cientista de dados. É muito legal. É interessante, né? Que essa área de ciência de dados, ela dá abertura para pessoas que não necessariamente trabalham ou vieram desse background de tecnologia, ingressar na área, porque o conhecimento é bem útil, né? Porque conhecimento de física e até mesmo pessoas da área de biologia, né? Que começam na área e começam a aprender Python, é bem interessante isso, porque não é uma coisa que é tão natural de se pensar. Não, a pessoa que trabalha com biologia, é lógico que ela vai trabalhar com ciência de dados. Não é bem assim. Mas tem muita gente atuando na área, né? Exatamente, eu acho, sempre quando perguntam, né, de onde você veio, a galera sempre acha que tem um background fixo aí das pessoas que vão trabalhar com ciência de dados, ou com dados em geral, né, não só com a profissão de cientista. E não tem, né, quando eu paro pra olhar pra minha equipe, por exemplo, e as equipes passadas das quais eu fiz parte, tinha gente de ADM, tinha gente de biologia, tinha física, tinha matemática, tinha vários tipos de pessoas de vários tipos de cursos diferentes, que eu acho mais legal. A ciência de dados aí, essa área enorme de dados consegue abraçar todo mundo. E como é que você vê a aplicação do seu conhecimento da faculdade de física no seu dia a dia de ciência de dados? Você consegue fazer uma correlação direta? Tipo, isso que eu aprendi no curso de física, eu consigo aplicar dessa forma aqui no meu dia a dia? Olha, é difícil pensar em uma aplicação que seja direta, né? Sendo bem sincero, acho que o que eu mais consegui aproveitar aí do meu curso foi realmente saber usar a linguagem de Python muito bem. Quando eu estava ali na faculdade, né, meu curso era especificamente de ciência computacional lá na UF. Então eu tive esse módulo de Python com muita força. Né? Então eu aprendi o basicão, programação orientada a objetos, né? Então eu aprendi toda essa parte do básico ao avançado. Ah, que legal. Isso foi um diferencial do curso, na minha visão. Eu não esperava. Esse curso, assim, ele me brilhou os olhos exatamente por conta disso, porque ele misturava a parte científica e a parte computacional muito bem. Então era muito fácil, né, conseguir seguir 2 carreiras aí um pouquinho distintas. A especificação lá relacionada à física computacional, a gente tinha uma pauta lá onde a gente aprendia a fazer modelagens, né, de corpos celestes, por exemplo, né, então são coisas que a gente aprendeu muito lá. Eram coisas bem bacanas, mas assim, é difícil realmente aplicar isso por aqui. Eu trabalho no mercado financeiro, né? Então é bem diferente. É verdade. Eu imagino também que tem um pouco da área de você deve ter uma boa base de matemática. Perfeito. E tem também estatística, provavelmente, no curso, né? Perfeito. Tem. Já são mais aplicados, né, para algumas coisas que a gente faz. Mas, de qualquer forma, é super válido, porque, vez ou outra, quando a gente está aí tentando entender as fórmulas que a gente usa, né, para modelagem, alguns métodos estatísticos, é muito importante que a gente tenha uma base matemática bem sólida, porque senão a gente só vai aceitar a fórmula. Isso nunca é bom, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali por trás. Então, é uma coisa que eu vejo pessoas que não vêm de backgrounds aí de matemática, de física, aí de ciências em geral, as pessoas costumam ter um pouquinho mais de dificuldade. Conseguem pegar? Conseguem. Se esforçam ali, aprendem, vão por fora ali do dia a dia de trabalho e conseguem estudar. Mas a gente que vem dessa área tem um pouquinho mais de facilidade realmente. A gente passa por cálculo, a gente passa por estatística, então é muito mais natural, digamos assim, pra gente lidar com isso no dia a dia. Eu imagino que a parte que pra você teve que talvez aprender é muito mais a regra de negócio por trás
do que essa parte de matemática e talvez programação. Uhum, exatamente. A parte de programação costuma ser o meu ponto forte no dia a dia. É a parte legal. onde tem que correr atrás mesmo, é a parte de crédito, por exemplo. Toda a teoria por trás disso, como lidar com negócios e casar isso com os nossos modelos, para que os nossos modelos são utilizados, como que a gente casa isso com políticas de negócio. Então, realmente, essa é a minha parte aí, a desenvolver, digamos assim. Massa. Já tocando nesse ponto, fala um pouco pra gente como é que é o seu dia a dia atuando como cientista de dados na sua empresa atual. Bom, então, como eu falei, eu estou trabalhando hoje no TCI, né, como cientista de dados. Meu dia a dia, ele é bem diverso, vamos dizer assim. No dia a dia voltado à ciência de dados, eu trabalho, no momento, eu estou trabalhando com fotos de Viroso, então com compras de dados externos. Então, a gente pega todos os dados que a gente recebe de empresas externas, aí varia, né? Serasa, Boa Vista, Big Data Corp, a gente pega, testa os dados que as empresas mandam pra gente, e a gente verifica se os nossos clientes, né, eles têm um match, se eles têm informações legais aí para os nossos clientes, se elas funcionam, que tipo de modelagem que a gente faz aqui. Então a gente pega, faz testes de conteúdo, faz testes em modelos que a gente já tem por aqui, cria novos modelos com essas variáveis para ver se agregam alguma coisa aí para os nossos clientes. Isso parece até simples, né? Mas leva um tempinho bom aí para a gente fazer. Então são projetos aí que a gente geralmente leva 1, 2 meses, né? Dependendo do fornecedor. E também a gente faz aí modelos voltados a risco de crédito. A gente, dependendo da coisa, aumentar a carteira, ou criar aí scores relacionados a default do cliente, né? Pra gente conseguir tentar prever quais os clientes têm maior ou menor risco para a nossa empresa. Bom, e além de toda essa parte de ciência de dados, que realmente toma aí grande parte do meu dia a dia, eu também trabalho com as pautas de diversidade e inclusão lá no PCI. Hoje eu estou como representante aí do grupo de mulheres, a gente já tem mais de 400 mulheres do grupo, assistindo, e também faço parte do grupo Afro, e lá a gente promove diversas palestras, a gente faz podcast, a gente cria conteúdos para estar aí ajudando as pessoas a aprender a abraçar a diversidade que a gente quer inserir na empresa. Então é um trabalho assim, que me deixa muito feliz, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de ver mais diversidade dentro da empresa, porque isso é importante, né? Pra gente se construir, se firmar enquanto uma empresa que a gente gostaria de ser aí, então é muito importante ter diversidade. Porque a diversidade traz aí diferenças de ideias, diferenças positivas, conflitos positivos, que conseguem deixar o produto melhor, deixar a cultura melhor. Então isso é super bacana no meu dia a dia. E além disso também eu trabalho com as pautas de cultura, então eu faço entrevistas de cultura cultural, por exemplo. A gente traz aí, quando a gente vai fazer liderança, com gerentes, heads, diretores, a gente chama eles um pouquinho para conversar ali durante meia horinha sobre a cultura da nossa empresa, para ver se a gente tem esse caixa aí, esse fit cultural, porque tem que fazer sentido pro candidato e pra gente também, né? Não tem nada de errado, não tem a mesma cultura, mas a gente preza muito por esse encaixe. E essas são as coisas que eu faço hoje em dia. Como é que você divide o tempo aí, que tem muita atividade? Bastante atividade. É uma loucura. Não? É uma loucura. Não vou nem falar que não é, porque realmente é assim, mas ao mesmo tempo muito gostoso. É sempre um desafio muito grande estar conciliando todas essas coisas. Então eu costumo acordar bem cedo aí para fazer, para codar, fazer aí os modelos, os estudos que eu tenho para fazer, né? Que é a hora que ninguém tá ali mandando mensagem, ninguém tá ali tirando a minha concentração. E na parte da tarde eu costumo focar aí nessas pautas voltadas para a diversidade e cultura. Eu não sei se você pode compartilhar, mas você tem alguma estatística em relação à quantidade de pessoas pretas, enfim, a diversidade que você tem no PicPay hoje ou é fechado? Olha, por enquanto é fechado, mas estamos trabalhando no processo de externar isso. Inclusive era uma coisa que a gente estava fazendo nessa semana mesmo. A gente já tá montando aí todo um roteirinho pra gente colocar no nosso site, divulgar para as pessoas. Mas o que eu consigo dizer é que a gente ainda não está no ideal, lógico. Acho que toda empresa que está olhando para isso ainda não está no ideal. É muito difícil porque a gente sabe que o nosso país ele é um país muito racista, muito machista. Então a gente sabe que não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Mas posso falar algumas coisas, né? O número que a gente tem aí de diversidade, ele é muito melhor do que nas outras empresas nas quais eu já trabalhei, então isso é uma coisa que me anima muito a continuar fazendo esse trabalho. Legal.
Importante. E eles realmente estão deixando a gente trazer essa pauta, né? É uma coisa diferente. A gente costuma, às vezes, fazer processo seletivo em algumas empresas e as pessoas geralmente vendem, a gente tem uma cultura muito legal, tem muita diversidade aqui dentro. Você chega lá dentro e você fica, ué, mas cadê? Né? Nunca vi, cadê as pessoas, cadê os movimentos, cadê as palestras? A gente geralmente não vê nada. E aqui acho que foi o primeiro lugar onde eu tive realmente uma voz, né? Independente do meu cargo, eu tenho uma voz, eu sempre para conversar com o CEO, na hora que eu quiser, eu sempre para conversar com a diretoria, eu tenho muita abertura para trazer esses pontos, e eu acho que isso é super positivo. Logo, logo a gente vai divulgar essas informações no site, não posso falar no momento. Mas é uma coisa que, de fato, me anima bastante. E a gente também virou PR, né? Tá com esse objetivo aí na empresa, então todo quarto, a gente tem uma meta voltada à diversidade. Nossa, que legal. Isso é muito bom, porque faz total diferença, assim, quando vira uma meta da empresa, não é só algo que você fala, não, nós somos diversos, tal. Beleza, mas qual que é a meta de vocês? Qual número vocês querem alcançar? O que vocês estão fazendo para atingir isso? Exatamente. Quando realmente vira uma meta, assim, significa que alguém está olhando para isso e ações estão sendo criadas para atingir essa meta, né? Perfeito. E uma coisa que acho que as pessoas têm que começar a entender é que diversidade tem que andar conectada com a estratégia da empresa. Não pode ser uma coisa apartada. Isso faz toda a diferença para o produto, para os números da empresa lá no final. E quando a gente quer oferecer um produto para muitas pessoas, a gente tem que entender que a gente está num país super diverso. Então as pessoas querem se enxergar nos produtos da empresa, os quais elas estão usando, consumindo. Elas querem entrar numa empresa nas quais elas se identificam. Então a gente tem que começar a fazer esse movimento para realmente incluir toda a sociedade e estar se sentindo bem-vinda e confortável a usar nosso produto. Eu ia perguntar se nessas conversas que vocês têm com a empresa como um todo, já aconteceu algum momento de ter algum comentário machista ou racista no meio de um papo? Infelizmente sim, né? A gente sabe que a gente não está isento dessas coisas, mesmo nos dias de hoje, mesmo tentando construir essa empresa que a gente está construindo. Dentro dessas pautas que a gente faz específicas, voltadas para a diversidade, então, olha, gente, a gente tem o Dia da Diversidade, que é um dia que a gente faz ali a cada 15 dias, fazendo uma temática diferente para a gente discutir, que é a palestra que a gente tem aberta para todo mundo participar, todo mundo vir aprender. Então, nesses casos, a gente ainda não teve isso acontecendo, mas, por exemplo, já teve caso de gente ali que, sei lá, mulheres apresentando eventos de tecnologia, apresentando o que elas faziam ali no seu dia a dia, e a gente usava uma ferramenta, né, para fazer perguntas que as pessoas poderiam colocar ali, queriam fazer uma pergunta anônima, né. E nisso a gente já viu uma mulher ser assediada, a gente já viu uma mulher ser diminuída, falando que não deveria estar no lugar, e a gente distinguiu esse tipo de ferramenta porque não dá para lidar com esse tipo de coisa. A gente tem que saber quem é que está falando essas coisas, porque isso vai contra a nossa ética, vai contra o que a gente acredita dentro. Isso tem que ser monitorado sim, porque senão a gente não vai criar nunca um ambiente que seja aí confortável para todo mundo estar. Mas infelizmente é uma coisa que eu acho que acontece em todo lugar ainda, por isso que é muito importante as áreas de diversidade também estarem super ligadas aí às áreas que cuidam de ética, que aqui no caso tem uma área chamada contábil, que é a área onde tem ali as pessoas que geralmente são advogados, psicólogas, então é uma área muito importante. Como é que é para você se sentir sendo uma mulher negra na área de ciência de dados? Quais são as dificuldades que você acha que você enfrentou pelo fato de você ser mulher e de você ser preto também atuando nessa área? Olha, em outros lugares, eu tendo ao mesmo nível de formação que pessoas que trabalhavam ao meu lado, fazendo as mesmas coisas no dia a dia, já me descobri ganhando menos que uma pessoa, bem menos que uma pessoa, né? Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu fiquei sem entender. Eu falei, mas eu tenho o mesmo nível de formação, faço a mesma coisa, entrego tanto quanto, não estou entendendo por que eu ganho menos, né? Sendo que a minha relevância de acordo com tal pessoa é a mesma. Isso é uma coisa que entristece muito a gente, né? Desanima muito a gente. É por isso que tem até um estudo que fala, eu não vou lembrar o número correto, mas tem um estudo que fala que as mulheres, por exemplo, só se aplicam para vagas onde elas preenchem 5% dos requisitos. E homens, eles conseguem, eles se aplicam tendo bem menos, aí chega a 70% ou 80% dos requisitos cumpridos. Então, isso é uma coisa que afeta
a nossa autoestima. E isso é uma coisa muito difícil de reconstruir. Eu entrei nessa área de tecnologia bem cedo, né? Como eu falei, eu programei desde 14 anos. E desde aquela época eu ouço que ali não é meu lugar, que eu não deveria estar ali, que mulher não serve para programação, mulher não serve para aprender lógica, que mulher não serve para estar nesse mercado de trabalho. Então, eu entrei na faculdade, eu vi as mesmas coisas, que mulher não serve para física, que ali não era meu lugar, né? Então, acho que isso é uma coisa que abala a gente durante a nossa vida como um todo, né? Então, além de ouvir coisas machistas por ser mulher, eu já ouvi coisas racistas por conta, né, N fatores que eu acho que vale a pena não citar. É muito difícil, por conta de mexer com a nossa autoestima, por a gente sempre ficar se questionando, aí bate aquela síndrome, né, do impostor. A gente fica perguntando, putz, a gente devia estar nesse lugar aqui mesmo? Será que aqui é meu lugar? Será que realmente aquela pessoa não estava certa? Será que é possível pra isso? Às vezes a gente se pega num dia ruim, sei lá, tô tentando desenvolver um modelo e, putz, não ficou legal, aí a gente já começa a se culpar, achar que a gente é que tá errado, a gente não presta pra aquilo. E não, quando a gente vai ver, putz, são os dados que eram ruins, né? Às vezes foge ali do nosso alçado. Mas toda essa construção social em cima da mulher preta é muito difícil de retirar da nossa vida. Eu ainda estou no processo dele. Né? Uma pessoa que eu já tô há um tempinho nessa área, já tô exposta há algum tempo, mas às vezes eu passo aí pras pessoas que não, eu tô super tranquila, super confiante, mas não, eu tenho ainda essa síndrome da impostora, eu me questiono muitas vezes ainda, isso é uma coisa que ainda vai perdurar, eu sei disso, é um trabalho constante que a gente faz ali, tem que fazer diariamente, tem que aprender a se amar, aprender a se aceitar, saber que sim, a gente é bom, sim, a gente serve para isso, a gente serve pro que a gente quiser, que as palavras das pessoas não deveriam interferir no que a gente gostaria de fazer. Isso é um trabalho diário, um trabalho que eu acho que vai até o fim da vida, e tudo o que eu faço hoje em dia, seja trabalhar com diversidade, fazer palestras para essas pessoas, dar mentorias gratuitas, para isso, sabe? Para que essas pessoas que estão tentando ingressar nessa área não sofram tanto quanto eu já sofri, muita gente já sofreu, porque isso é uma coisa que machuca muito, deixa cicatrizes. A gente não sabe por quanto tempo vão falar. Dessa, você consegue utilizar os dados na área de diversidade? Às vezes as pessoas pensam, né, que essas duas coisas são desconexas, né, que não dá para explicar a parte de dados dentro dessa área, mas é pelo contrário, né? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, para a gente montar ações voltadas para isso, eventos voltados para a diversidade, a gente tem que primeiro entender como está a nossa empresa nesse momento. E a gente só consegue entender isso a partir do momento que a gente pergunta para as pessoas. Então, o que a gente fez, assim, que a gente se montou enquanto grupo, né, de diversidade? A gente passou um formulário para as pessoas responderem, para a gente verificar como elas se autodeclaravam, se elas se declaravam pretas, pardas, indígenas, brancas, asiáticas. Perguntamos aí sobre a orientação sexual, perguntamos sobre gênero, perguntamos sobre tudo que dava para perguntar. Né? Se a pessoa se considerava uma pessoa preta ou não. Então a gente precisou entender como ficava o momento da nossa empresa. A gente faz isso 2 vezes por ano. Né? A gente fez no segundo quarto do ano passado e depois no último quarto, que foi em dezembro agora. Então a gente pegou esses 2 momentos para a gente fazer um comparativo de como a nossa empresa estava evoluindo com relação à diversidade e quais ações a gente podia montar em cima dessas coisas. Então eu fiquei com toda essa parte de análise de dados, de estar ali montando e apresentando todos esses números para a galera da empresa inteira, para a diretoria, para todo mundo. E foi daí, né, são desses números que saem os nossos lugares, que saem aí as nossas metas ligadas à diversidade. Então, a análise de dados também está muito presente no meu dia a dia no sentido de diversidade. É sempre muito importante isso, todo mundo pergunta ali dentro. E é por isso até que eu falei que a gente vai começar a externar isso, a gente vai começar a compartilhar com todo mundo, para todo mundo ver que a gente está olhando para isso, ver que a gente está se importando com isso e ver que a gente está dando a devida importância, né? Vocês têm alguma pergunta sobre renda? Ou vocês conseguem depois ver se tem alguma correlação em relação à renda com essas características? Isso é uma coisa que a gente já está planejando aí atacar. A gente está conversando com a área de departamento pessoal que cuida de toda essa parte de renda. A gente quer estudar aí gaps salariais, por exemplo, então relacionados ao gênero, relacionados à orientação
sexual, relacionados a todas essas coisas que a gente trata no nosso grupo de diversidade, porque a gente quer diminuir isso. Não adianta só a gente contratar pessoas mais diversas e a galera que está aqui continuar com essas diferenças, né? A gente quer atacar os dois problemas. A gente está em meios de conversando aí com as pessoas, entendendo como o sistema que a gente utiliza internamente vê essas informações. Por quê? Porque esse formulário que a gente passou, ele é anônimo. A gente não quer expor ninguém ou deixar ninguém com medo de falar sobre orientação sexual, por exemplo, sobre autodeclaração de pele. A gente não quer deixar ninguém desconfortável, então a gente tem que deixar aí esse formulário anônimo. Mas as informações que a gente tem de salário, de renda, são informações que estão ligadas aos nomes das pessoas. E é difícil fazer, né, esse depara. A gente tá vendo qual é a melhor forma de fazer, se dá pra gente adaptar o nosso sistema para as pessoas poderem estar respondendo algumas dessas coisas por lá também. A gente pelo menos tem uma amostra significativa para conseguir fazer esses estudos da melhor forma. Beleza. E você falando em amostra significativa, você consegue entrar um pouco mais do lado técnico e falar pra gente como é que você fez essa análise? Do tipo, se você aplicou alguma técnica, se foi algo mais simples, se... enfim, um pouco de como é que foi feita essa análise. Você fez uma análise mais qualitativa, enfim. Claro, tranquilo. Ali para fazer essa análise a gente tinha poucas perguntas, né? Não são tantas perguntas. Então é mais no sentido de você se considera uma pessoa PCD? Sim ou não? Você se considera uma pessoa branca, negra, parda, preta, indígena? Então a gente tem esse tipo de coisa por ali. Então a gente tem algumas categorias em alguns pontos, outras são somente de sim ou não. E o que eu fiz com aquilo foi consolidar aqueles dados e gerar alguns gráficos mais simples, porque na hora que a gente fala de apresentar isso para toda empresa, não é todo mundo que vai entender métodos ali muito complicados, né, muito voltados aí para estatística. Então a gente fez gráficos super simples, né, gráficos ali de pizza para demonstrar, gráficos de barras para deixar bem ilustrativo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem ali um certo receio quando a gente fala de matemática, fala de estatística. Então a gente sempre tenta deixar bem ilustrativo para ninguém ficar com receio, para todo mundo entender, pra gente não causar nenhum estranhamento em ninguém, então a gente mantém bem simples. Aí a parte mais técnica mesmo tá aí no dia a dia do trabalho. Legal. E quais são as principais técnicas que você utiliza no trabalho? Beleza. Aqui a gente faz, eu tô numa área específica de teste hoje, muito bem. Então aqui a gente tem uma parte de behavior, uma parte dos comportamentos do nosso cliente. A gente tem uma parte de AI, que atende aí diversas áreas diferentes da empresa, e tem a gente que é a parte de crédito, que é onde eu estou hoje, que é uma área de conta com mais ou menos 20 pessoas. A gente está trabalhando em parceria com o Original. O Original hoje é um banco que é o nosso parceiro. Então, o nosso cartão, por exemplo, é emitido por lá, então a gente ajuda eles aí na política de crédito, né? A área da minha ajuda nessa parte de política de crédito, e a minha área faz aí as modelagens de crédito. Inclusive, a nossa grande entrega no começo desse ano foi relacionada a seu primeiro modelo de crédito que o PicPay já viu, né? Então foi uma coisa super legal. Não posso, infelizmente, entrar em detalhes, mas foi uma coisa super bacana de ter feito. A gente também fez uma entrega aí relacionada a um book de variáveis. Eu não sei se vocês têm familiaridade com o que é. Não explica pra gente. O book de variáveis aí, ele é como se fosse uma base de dados bem grandes, onde a gente verifica como que está o nosso cliente, onde que o nosso cliente está gastando, se está gastando com cartão de crédito, se está gastando com saldo da carteira, em quais tipos de loja ele está gastando. Então, é como se fosse um book comportamental de crédito. A gente tem ali várias gamas, diversas granularidades aí para olhar o nosso cliente. E esses são dados que a gente vai começar a utilizar em modelos, vai começar a utilizar para análise, para a gente entender quais clientes a gente deve atacar. Então, o modelo que a gente fez, inclusive, usaram as variáveis de comportamento de crédito, e a gente está agora numa fase de casar isso com a política de crédito que a gente tem hoje junto ao Original. Então, é mais ou menos assim que a gente está hoje. Aqui a gente usa modelos de classificação mesmo, né, para medir aí o nível de risco de crédito do cliente. Então a gente quer saber quais clientes são mais propensos a deixarem de pagar o nosso cartão, quais são. Então a gente usa ali uma regressãozinha logística, um ATPM, uma árvore de decisão. Então variam aí essas coisas.
métodos assim, que a gente usa para seleção de variáveis, por exemplo. A gente usa o Boruca, que é um método bem bacana, que usa árvores randomizadas, aí, pegando variáveis de modo aleatório, e eles soltam um ranking das melhores variáveis para a gente. Depois, a gente usa quadrado, a gente usa várias coisas bem bacanas. E sempre baseado em Python ou também usam R? Aqui a gente tem pessoas que programam em R, mas a nossa linguagem principal é o Python. Mas, qual é o problema? A gente está começando a aumentar bastante nossa carteira. Hoje a gente tem cerca de 40 milhões de clientes, né? Então a gente sabe que o Python, aí, o Pandas, ele tem uma certa limitação. Passou ali de uma quantidade de milhões de linhas, ele já começa a ficar super lento. Super lento. E o que a gente usa aqui para suprir essa necessidade? A gente começou a usar o PySpark. É uma linguagem aí legal. que eu tive que aprender quando eu entrei aqui, porque eu não usava antes. Mas é uma linguagem assim, super robusta. A carinha dela assusta um pouco, a sintaxe dela não é tão amigável com a sintaxe do Python, mas dá para aproveitar bastante coisa de Python, né? Por isso que chamou aí o PySpark. Mas realmente ela é uma linguagem que permite com que a gente trabalhe com várias linhas, né? Milhões de linhas, centenas de colunas, sem ficar custoso, sem processo custoso, porque o PySpark ele paraleliza todo o processo que ele está fazendo ali. Isso é uma coisa super legal. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu essa semana. Estava fazendo ali uma função para calcular o IV, né? O IV é uma métrica que a gente usa para o modelo de crédito, que é chamada Information Value. A gente olha isso para ver qual é o poder de discriminação de cada variável com relação à nossa variável target. E a gente fez, a princípio, uma funçãozinha em Python. Aí a gente falou, tá bom, mas chegou uma base ali de quase 500 mil linhas, com 5 mil colunas. Eu fiquei, meu Deus do céu. Não tá rodando, demorou 2 horas pra rodar. Eu falei, gente, não tem condições de deixar um negócio desse assim. A gente teve que partir aí pra adaptação da função pro PySpark, né? A gente tenta evitar, mas a gente vai acabar caindo uma hora ou outra nisso, dependendo da coisa que a gente tá fazendo. Então é muito bom a gente ter esses dois conhecimentos aí muito bem consolidados, porque a gente precisa estar mesclando um e outro. E só uma dúvida, vocês usam o PySpark para a parte de processamento de dados, ou seja, transformação, preparação, ou também para modelagem? Que eu sei que o PySpark ele tem essa biblioteca dele de modelagem de dados, né, de aplicação de modelos, de regressão, etc. Mas ele também tem essa parte de ETL, assim, né, transformação de dados. Vocês usam para tipo, ler um dado, transformar ele e gerar um resultado, ou também para fazer modelagem? Aqui na nossa área, né, nessa parte de teste, a gente está usando ele principalmente para fazer esse processamento e essa seleção de variáveis, né? A gente começa aí com centenas de colunas ou milhares de colunas. Então fica muito mais rápido, fica muito menos custoso, a gente consegue às vezes fazer em 1, 2 dias ali essa seleção. E para modelagem a gente acaba recorrendo ao Python. Por quê? Porque essa biblioteca de PySpark, ela não tem todos os modelos que já estão implementados em Python. Então, assim, demora um pouquinho para rodar? Demora. Mas a gente achou um método que chama Tuna, que ajuda a deixar mais rápido aí, por exemplo, a seleção de parâmetros. Então, a gente consegue fazer isso de modo muito mais tranquilo, né, usando Python mesmo. Então, a gente deixa o pré-processamento para PySpark e deixa aí a modelagem para Python, porque a gente tem uma gama maior de escolha. Mas tem algumas áreas aqui, a área de behavior, por exemplo, já começou a utilizar a modelagem aí em PySpark. Então a gente está em caminhos desses. Que legal. Logo, logo a gente vai começar a fazer algum teste. Que interessante. E vocês já brincaram com GPU também ou não? Não, com GPU não. Hoje a gente usa o Databricks, não sei se vocês conhecem. Sim. É bem parecido com o Python Notebook, né? Mas é uma ferramenta muito mais robusta. Ela é tão amigável quanto, né? E a gente usa o Databricks conectado com a AWS, né? Então a gente não roda nada na nossa máquina, a gente roda tudo na nuvem, né? Então é super tranquilo. A gente tem alguns clusters disponíveis, então a gente tem acho que 3 clusters disponíveis. A gente pode ter clusters dedicados para cada projeto que a gente vai fazer. Isso é bem bacana por aqui. Acho que é a primeira experiência que eu tive com isso, na verdade, porque quando eu estava lá no Itaú, por exemplo, eles ainda estavam migrando de modelagem ali de SAS para Python. Então eu peguei essa transição. E quando eu fui para Coin, a gente já usava Python, mas a gente rodava tudo na nossa máquina. Então o processo costumava ser todo bem. E aqui acho que é a primeira vez que eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Tenho Python e tenho aí um bom ferramental. Tenho um bom computador aqui para usar.
Eu tenho ali espaço disponível, quanto espaço eu quiser para fazer um projeto ou outro, para estar processando os dados diariamente, então isso ajuda bastante. Eu gostei bastante de entender mais sobre a stack e as ferramentas que vocês utilizam ali. Eu queria saber de você o que você, do seu ponto de vista, o que você acha que é importante saber para trabalhar na área de ciência de dados. Eu sei que ciência de dados é uma gama gigante, enfim, mas com base no que você já trabalhou, o que você acha que é importante? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque como você mesma disse, né, tem várias áreas aí que dá para trabalhar. Inclusive aqui no Defende tem 3 áreas que são super diferentes, tem abordagens muito diferentes, técnicas muito diferentes. Então, é muito difícil aí você que está querendo entrar na área, você querer saber tudo. Já tem em mente que você não vai saber tudo. É impossível a gente ter aí os famosos unicórnios em ciência de dados. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa pra gente estudar. Eu acho que assim, a gente tem que saber, entrar nessa área sabendo que o estudo ele não vai cessar. Todo dia sai alguma coisa nova, sai algum artigo novo, algum tipo de modelo novo, alguma técnica de análise nova. Eu tô com alguns artigos aqui abertos, porque eu tava estudando um pouquinho para ver o que dá pra gente aplicar aí de novo no nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre antenado em tudo que tá saindo. E uma coisa, ligando com uma coisa que eu falei lá no começo, né? É muito mais fácil entender o que a gente está fazendo, entender quais técnicas utilizar, quando a gente tem uma base forte em matemática, né? Porque se a gente parar para ler aí os artigos que estão saindo todo dia, você vai encontrar fórmulas ali que são um pouquinho estranhas para quem não está acostumado no dia a dia. Então, eu acho muito importante aí ter essa base forte em matemática. Se você não tem problema nenhum. Acho que a primeira coisa é ter coragem para começar, porque todo mundo começa de algum lugar, ninguém entra na área sabendo de tudo, né? Por isso que a gente tem diversos níveis de cargo, geralmente, porque a gente vai aprendendo com o passar do tempo, isso é super normal. Então eu indico aí uma boa base de matemática para conseguir entender o que está por trás das equações que você está usando, dos modelos que você está usando, dos métodos de seleção de variáveis ou de análise estatísticas. É muito importante saber. Porque tem muita gente que eu vejo hoje tentando entrar na área de ciência de dados achando que é só você dar um fit ali no Python que tá tudo certo, né? É só importar uma biblioteca no Python, rodar uma função e já tá pronto o modelo. Né, gente? Infelizmente, quebrando aí talvez algumas expectativas, o modelo em si é a parte mais fácil, tá? Porque a gente faz um modelo ali em uma linhazinha. A parte que tá por trás de todo o modelo é a parte mais difícil. E ali a parte de seleção de variáveis, testes estatísticos que a gente faz para saber se vale a pena ou não colocar uma variável ou outra, qual atrapalha qual. Essa é a parte mais difícil, é onde a gente tem que realmente conhecer o que a gente está usando por trás. Senão, a gente tem métodos de seleção que às vezes são muito legais, mas para aquele tipo de problema específico eles não funcionam. E é assim mesmo, né? Para problemas de crédito eu tenho alguns métodos que para problemas de comportamento eu não consigo utilizar, e vice-versa. Então isso é super normal. Então a gente tem que ter aí essa boa base em matemática, para entender o que a gente está fazendo certinho, para a gente não sair com nenhuma dúvida, para a gente poder explicar os nossos conhecimentos também para as pessoas, porque isso é muito importante. As pessoas têm que saber que entrando nessa área você vai ter que explicar isso para alguém que está, às vezes, em cargo muito alto, vai ter que falar com o diretor, às vezes de outras áreas, porque a ciência de dados está ligado com outras áreas. Então, como é que você vai chegar num diretor, sei lá, supondo de marketing, para explicar, olha, eu fiz um modelo aqui que está falando que você tem que gastar mais com essa parcela, com esse público aqui do PicPay. Como é que você vai explicar para ele tudo que você fez? Se ele te fizer alguma pergunta sobre o método que você utilizou e você não souber como funciona, você vai acabar se colocando numa situação complicada e às vezes você não consegue vender ali seu peixe, vender seu trabalho. Então, é muito importante você saber como externar esse conhecimento. E você só sabe externar o conhecimento quando você sabe muito bem o que você está fazendo. Ter uma base boa em programação, isso é muito importante. Tem que ser expert, mas isso facilita muito a sua vida. Isso é uma coisa que eu estou enfrentando muito agora, porque o que acontece? A gente está fazendo modelos aí voltados para teste. E o Python, mesmo sendo Python, que acho que é a linguagem mais popular hoje em dia, ele não tem tudo que a gente precisa implementar. Então tem muita coisa que eu tenho que implementar manualmente. E não são funções que são fáceis. São funções que têm uma lógica complicada. Então, eu tenho um caderno aqui lotado de coisas escritas, porque eu vou
escrevendo ou desenhando a lógica para depois passar para o computador. Então é importante que você saiba lógica de programação, que você saiba programar razoavelmente bem, para você não se complicar no dia a dia quando chegar alguma coisa e você vê, putz, não tem nessa linguagem, não existe uma biblioteca que faz o que preciso, aí você vai precisar recorrer aí à sua programação, então é muito importante ter uma base de programação. E acho que uma parte muito boa de hoje em dia é que a gente tem um acesso quase que ilimitado ao conteúdo, né? A gente tem aí a internet toda ao nosso favor, tem muitos artigos legais no Medium para você ler, tem muitos livros hoje que você consegue pegar o PDF na internet, tem muitas pessoas que divulgam conhecimento gratuito, em podcasts como esse aqui, no YouTube, tem cursos no Coursera que você pode fazer, e se você não tiver grana para pagar, você consegue pegar uma bolsa. Então tem vários meios hoje em dia de você conseguir aprender tudo isso muito bem. Mas a principal coisa para mim é ter coragem de começar. Eu digo isso porque quando eu entrei nessa área eu era muito tímida, muito retraída. Eu achava que se eu perguntasse alguma coisa, a pessoa ia achar que eu era burra, que eu não sabia o que eu estava falando, eu ia me demitir. Eu tinha um medo gigantesco. Eu ficava super nervosa em perguntar. E a gente não pode ter esse medo, né? A gente tem que... A partir do momento que eu entendi, poxa, todo mundo que está aqui, independente de ser júnior, de ser sênior, de ser gerente, está todo mundo aprendendo todo dia. O conteúdo, ele se renova de tempos em tempos. Exato. A gente vai começar a usar novas coisas, novas ferramentas, novas linguagens, talvez. E a gente não pode ter medo de perguntar, não pode ter medo de se colocar no lugar de humildade e falar, olha, não sei de tudo e tá tudo bem não saber. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei pensando agora sobre as suas indicações de conhecimentos. Uma coisa que eu vejo muita gente falando é sobre a questão, beleza, eu crio meu modelo, só que agora eu preciso colocar esse modelo em produção. Preciso deixar ele rodando, preciso verificar como é que está a performance dele, etc. Como é que vocês fazem isso hoje? Vocês também, os cientistas de dados também são responsáveis por entrar com o modelo de produção, acompanhar, ou existe algum time que suporta vocês com essa atividade? Olha, isso depende muito do lugar. Lá no Itaú, por exemplo, a gente tinha uma equipe toda separada para isso. Então, tudo fazia parte lá da área de teste, de modelagem de a fraude, a gente tinha equipes especializadas em colocar a nossa produção, em testar nossos modelos para ver se estavam funcionando ou não. Já quando eu fui para a Point, foi a minha segunda vez que aí eu entrei com cientista de dados como estagiário, isso mudou um pouquinho porque a área era bem pequenininha, então a gente fazia, a gente colocava o modelo em produção no túnel que a gente tinha que tomar. Aqui no PicPay, hoje a gente também coloca modelos de produção, então o que a gente faz? A gente tem um trabalho muito próximo aí com os engenheiros de dados, né? Eles são nossos parceiros aí do dia a dia. Inclusive, eles devem me odiar, porque tanto que eu enchi o saco deles, gente, não tá escrito. Não tá escrito. É muito importante a gente ter esse apoio deles, né? Porque, no final das contas, os engenheiros aqui, eles se mexem com toda essa conexão de Databricks, e AWS, e GitHub, né? Eles que fazem toda essa conexão da gente, eles que entendem os pormenores, o que tá por trás ali. Toda vez que dá algum errinho, uma coisa ou outra, eles conseguem estar dando suporte pra gente. Eu considero isso cientista de dados full stack. Porque, pelo que eu entendi, vocês estão fazendo desde da parte inicial de pegar os dados, trabalhar eles, fazer o tratamento, testar vários modelos, escolha do modelo, deixar em produção. Vocês estão fazendo todo o processo, assim, todo o caminhozinho. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Não, mas é isso mesmo. Isso tá sendo uma coisa muito nova pra mim. Eu considero que, assim, desde que eu entrei aqui, eu tô aprendendo bastante coisa diferente. Quando eu entrei aqui, eu não sabia programar em PySpark, porque eu não tinha chegado nesse nível de precisar usar uma linguagem tão robusta. Eu também não sabia mexer tão bem, assim, no GitHub. Tive que aprender a como usar certinho o versionamento, como usar certinho ali o terminal, pra mexer nele da forma mais tranquila, mais fácil possível. Então tá sendo uma jornada de aprendizado muito grande, mas é muito gostoso ao mesmo tempo, porque tô aprendendo muita coisa diferente e é legal porque a gente trabalha com muitas pessoas de muitas áreas, né? A gente tem todo o apoio aí dos engenheiros que explicam pra gente o que tá acontecendo ali por trás, que ensinam pra gente essas coisas. Eu tenho uma pergunta, que quando vocês têm essa troca com os engenheiros de dados, vocês fazem pareamento ou vocês explicam o que vocês precisam
e aí eles constroem, como é que é esse mecanismo? E até mesmo também com os pares mesmo, outros cientistas de dados, como é que é essa dinâmica? Perfeito. Eu trabalho hoje num time que tem umas 5, 6 pessoas, mas trabalhando nesse projeto aí que a gente entregou agora, fui eu, mais uma moça sênior e o nosso técnico, o nosso coordenador. Então a gente trabalhou aí a 3 mãos. Eu fiquei com equação, a sênior ficou com 2 ali, e o nosso técnico ajudando a gente a fazer as coisas. Então a gente trabalha muito pareadamente, né? Então a gente tem uma reunião diária ali onde a gente fala, olha, hoje eu fiz tal coisa, ou eu tô precisando de ajuda com tal coisa. A gente fala, beleza, precisando de ajuda? Mostra o código aí, vamos ver aqui junto o que a gente pode fazer, como que a gente pode arrumar. Ou a gente pensa em outra coisa junto, que possa solucionar o problema. Então isso tá sendo muito legal, porque o processo ficou muito mais simples, muito mais controlado pra gente. Tá sendo bem bacana de trabalhar dessa forma. E aí, quando a gente vai colocar nossos modelos em produção, a gente tem aí toda a ajuda do pessoal de engenharia de dados. E isso também é muito importante, porque a gente coloca assim os modelos em produção, a gente joga os arquivos lá no Hub, a gente tenta deixar o mais preparado possível para eles. Porém, o que acontece? Às vezes, eles estão testando alguma coisa nova no nosso processo de implantação e às vezes alguma coisa acaba dando errado. Aí a gente fala, olha, tal pessoa, eu coloquei o negócio ali para ser implantado, vi que você aprovou, você viu lá, pra gente já tá produtizando isso, porém, tô vendo que tá demorando muito. Foi uma coisa que, inclusive, aconteceu essa semana também. Tá demorando muito. O que aconteceu, né? Não deveria estar demorando tanto devido às experiências passadas, né? Por tudo que a gente viu pra tá rodando uma coisa dessa. Aí eles sentam com a gente, tentam entender o problema, a gente olha o código junto também, então no esquema de pareamento também, a gente fala, olha, fiz assim, assim, assado, tá certo, não tá, tem uma forma melhor de fazer pra deixar mais utilizado pra vocês. Ou quando a gente explica, às vezes eles acham um problema, né, no pipeline, no processamento que eles fazem lá, eles falam, beleza, não vou consertar aqui. Aí eles vão lá, se for alguma coisa de ferramental, por exemplo, eles que acabam resolvendo pra gente. Entendi. Então a gente tem esse trabalho pareado e fica muito mais fácil trabalhar assim. Dado todos esses produtos que você já trabalhou, os modelos que você criou, tem algum que você lembre que assim fala, nossa, esse aqui foi complicado, no final o resultado deu um resultado legal. Foi uma entrega que eu falei, nossa, bati no peito. O que deu quentinho no coração. Sim, né? Acho que eu já até citei os dois aqui. O primeiro deles foi, acho que, um pouco de variáveis, que foi uma entrega bem grande. Acho que foi a primeira vez que uma área entregou tantas variáveis assim, para a empresa de uma vez só, né? Então a gente fez esse book, eu falei um pouquinho para vocês, porque ele é um book de comportamento de teste, para ver onde a pessoa gasta, como ela gasta, a gente poder saber um pouquinho mais dos clientes e o que aconteceu. Né? A gente entregou aí quase 1000 variáveis de uma vez. Né? Então isso foi bem bacana. E a gente pegou um mês aí, a gente conseguiu lançar tudo isso. A gente vai conseguir fazer isso mais vezes daqui pra frente, porque a gente criou um processo que consegue fazer isso automaticamente, com outras granularidades, com outros tipos de bases que a gente tem lá. Então essa a gente fez com os gastos do cliente, a gente pode fazer com cartões, pode fazer com várias outras coisas. Então essa entrega foi muito bacana. E também tem esse modelo aí que a gente entregou agora no comecinho do ano, que eu não posso aí, né, falar muito, infelizmente, mas ele é bem bacana. Ele é bem bacana. Foi o primeiro modelo de crédito que fiz, então foi uma entrega muito importante que está sendo levada em consideração pelo original, para os políticos de crédito. Então, a minha entrega eu fiquei super orgulhosa, achei super positiva. O time ficou muito feliz. Então, eu aprendi muito e ao mesmo tempo entreguei uma coisa super legal. Foi tudo de bom, assim, pra mim. Que massa. E outra pergunta, você tem algum trabalho voluntário fora do PicPay? Tenho. A galera às vezes acha que eu sou doida, mas eu tenho. Eu gosto bastante de participar dessas coisas. Então, hoje eu tô no AfroPython, por exemplo, né? Já participei de alguns eventos por lá. A gente lançou uma semana de ciência de dados no ano passado, inclusive os vídeos estão lá no YouTube. A gente deu isso de forma gratuita para pessoas. Teve bastante gente participando, foi muito bacana. Eu dei aula um dos dias falando aí um pouquinho sobre pandas, como utilizar para ingressar nessa área de dados.
muito gostoso. Eu participo de comunidades aí voltadas para mulheres também, então AI Girls, Pai Ladies, eu costumo participar bastante. Também já fiz palestras para eventos dessas comunidades, também tem todos no YouTube. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que tem uma construção de conhecimento é uma coisa muito importante. E geralmente grupos voltados para a diversidade são muito necessitados de saber, de conseguir achar esse conteúdo de forma fácil e acessível. Porque se a gente entra num Coursera da vida, se a gente entra em algum site com as coisas, nem sempre está da melhor forma para pessoas que são desse grupo, né? Nem sempre está do modo mais acessível. Então é muito importante a gente sempre estar nesses movimentos aí, estar tentando trazer essas pessoas para dentro, porque a gente sabe que é muito difícil da gente achar, principalmente nas áreas de tecnologia. Os grupos de diversidade sofrem muito, quase não tem. Em todo lugar, tá, gente? Isso é um problema geral. E eu também sou coordenadora administrativa de uma ONG chamada UNEAFRO, que é uma ONG que oferece cursos populares para jovens negros de baixa renda das periferias. Então, eu tenho uma unidade pertinho da minha casa de Itapá, de onde eu faço parte. Agora, na pandemia, a gente deu uma pausa nas atividades, tem um núcleo virtual que a gente criou aí para os alunos poderem usar, e a gente está fazendo um trabalho de fazer arrecadação, de cestas básicas, de alimentos em geral, para ajudar as pessoas que estão aqui morando pertinho, porque a gente sabe, né, que está sendo complicado. Tem algumas pessoas que não conseguem muito bem entender a importância desse tipo de trabalho, porque pensam assim, nossa, tem tanto conteúdo na internet, tanto curso. Só que hoje em dia a gente sabe que quem trabalha com TI, a maioria do conteúdo relevante ou é pago ou está em inglês. Existem exceções, claro, mas a grande maioria é isso. E a gente sabe que nem todo mundo sabe inglês, na verdade, a grande maioria não sabe que existe essa dificuldade. Então, quando você cria um conteúdo, por mais que seja um conteúdo que já esteja replicado várias vezes, mas você cria ele de forma acessível, você está abrindo porta para muita gente. Você está possibilitando que pessoas que não teriam acesso a esse conhecimento tenham acesso a esse conhecimento, que elas consigam aprender e consigam começar na área de uma forma menos sofrida. E sentir que elas podem estar lá. É muito importante elas se enxergarem na gente, né? Quando a gente faz conteúdos, essas lives, palestras, aulas, a gente está tentando ser um ponto de representatividade para elas verem a gente ali e falarem, poxa, ela chegou ali, ele chegou ali, eu sou parecido, então eu também consigo, eu tenho uma história parecida. Exato. Então se eu me esforçar, se eu conseguir fazer uma coisinha ou outra, eu vou conseguir falar também. Então acho que esse é o grande ponto de fazer essas coisas, né? Isso me agrada muito, deixa o coração quentinho, mas é muito importante porque dessa forma a gente vai conseguir de fato fazer as pessoas aí para mais perto de nós, né? Para mais perto dessas áreas de tecnologia que são muito precárias em relação à diversidade. Eu acho muito sensacional todo esse trabalho que você faz com essas atividades, palestras, cursos, porque realmente retribuir um pouco. Eu, sinceramente, me sinto muito em dívida com isso. Eu queria estar fazendo muito mais do que eu estou fazendo hoje, poder colaborar um pouco com o que eu tenho de conhecimento. Mas eu acho que, honestamente, do jeito que você fala, parece que seu dia tem 28 horas. Seria meu sonho. É tanta coisa e, cara, eu realmente admiro, entendeu? Eu realmente admiro que é uma coisa que você... E no final, quando você vê as pessoas que você deu a oportunidade ali, que você compartilhou um pouco do seu conhecimento, conseguindo avançar, né? Conseguindo dar o próximo passo, eu acho que o grande ponto é esse. Quando você dá a oportunidade, as pessoas vão, né? Basta você dar a oportunidade. Exatamente. E é o que as pessoas não conseguem entender, que com esse papo de meritocracia e tudo mais, acho que tá todo mundo começando no mesmo ponto, só que não é, né? A gente tá começando 10 posições atrás e, além de estar começando atrás, a gente muitas vezes não tem nem a oportunidade de começar. Então, quando você dá a oportunidade para alguém, você mostra que é possível a pessoa... É exatamente nesse ponto que eu entrar, porque às vezes, acho que tem até uma pesquisa que fala sobre isso, que as pessoas que são de grupo de diversidade, quando elas são inseridas, né, nesse espaço onde elas não estão, elas se esforçam muito mais. Geralmente, elas são muito mais empenhadas, muito mais focadas, muito mais interessadas, tem a tendência de desistir muito menos, né, se a gente pegar uma pessoa que esteja numa posição de maior privilégio. Então, e você traz, além de tudo isso, ideias novas, backgrounds novos, jeitos de pensar novos. Então, eu não entendo, né, toda essa falta de aceitação ainda por parte de muitas pessoas, muitas empresas, porque tem dados para comprovar que, gente, isso, além de ser bom para sua empresa, para o seu produto,
pro aprendizado das pessoas que estão ali dentro, é bom pro seu bolso também, porque tudo fica melhor, você começa a rentar mais, né? Você tem aí uma renda maior. Exato. Então, é muito difícil para mim ainda, com tudo isso à disposição, ter essa resistência que as pessoas ainda têm hoje. Você comentou sobre a questão dos grupos de diversidade, sobre a importância que eles têm na empresa, sobre como é importante para as pessoas participarem desses grupos. Só que algumas vezes eu percebo em algumas empresas que esses grupos eles são muito para inglês ver, sendo bem direto, né? Existem, a empresa fala, nós temos aqui, nós somos diversos, nós temos um grupo de diversidade. Aí você vai entrar, você vê que tem um grupo, só que o grupo está ali só para constar. Muitas vezes eles têm uma conexão, né? Então eu já participei de um grupo numa empresa que eu falei assim, gente, por mais que a gente não consiga gerar nenhuma diferença na empresa, pelo menos a gente está junto aqui. A gente está trocando experiência, a gente está se ajudando, a gente está ouvindo um ao outro, e a gente é o nosso grupo de suporte interno na empresa. Então, por mais que a empresa não esteja apoiando a gente está se ajudando. Como é que você acha? O que você acha da importância e se as empresas realmente levam a sério esses grupos hoje em dia? Sim, eu acho que a gente consegue ver o movimento todo hoje na internet, né, nos últimos, vamos dizer, 2 anos, de empresas se mobilizando para falar que estão olhando para a diversidade, para falar que querem colocar mais pessoas de grupos de diversidade, que estão se importando com isso, mas é aquilo que eu falei lá no começo, né, geralmente é uma coisa de vitrine, geralmente é uma coisa que a gente promete pra gente ali na hora da entrevista, a gente entra na empresa e fala, cadê? Não tô vendo nada. O que eu vou fazer nesse lugar agora? E isso é muito complicado, né? Porque eu acho que as empresas estão vendo outras empresas maiores fazendo isso e querem correr atrás do prejuízo. Isso acaba sendo um erro muito grande se você não sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual a importância daquilo. Exato. Você tem que entender como sua empresa está no momento, como encaixar a diversidade de forma efetiva, porque assim, tem uma diferença entre diversidade e inclusão. As duas coisas têm que caminhar juntas, mas elas são diferentes. Diversidade é todas as características que tornam um indivíduo único. E a inclusão é você realmente pegar essa pessoa, abraçar essa pessoa e colocar ela no lugar onde ela gostaria de estar, né? Nesses grupos que foram sempre tão maltratados durante a história. Então isso é uma coisa que eu vejo muitas empresas fazendo do modo correto e vejo muitas empresas pecando porque querem fazer e não sabem como, só falam que, olha, a gente está correndo atrás e fazem tudo errado. E esses grupos, geralmente, eu também participei de lugares onde eles só existiam, só estavam ali, né, de enfeite mesmo. Você entrava lá, não tinha discussão, não tem um encontro para apoio, nada, né. Aqui, realmente, no feito, o primeiro lugar onde eu vejo ações saindo disso. Uma coisa que aconteceu recentemente que foi muito legal foi o programa de Jovens Aprendizes que a gente lançou aí específico para pessoas negras, né? Em parceria com lugares aí das periferias que estão em volta do Jaguaré e lá de Vitória. E foi uma coisa que saiu do nosso grupo afro, de discussões do nosso grupo, de ideias do nosso grupo. Então, a gente sente a diferença quando isso realmente é levado a sério ou não. A gente vê as ações saindo, a gente vê as empresas externando e nos lugares onde isso não acontece, é difícil a gente ver alguém elogiando ou alguma ação saindo de fato. É uma coisa bem legal porque esses grupos aqui de diversidade, né, a maioria deles aqui no PicPay surgiram naturalmente. Então as pessoas começaram a se juntar ali e formar grupos para discussões, para apoio, né, e isso é normal em muitas empresas, acontece muito nas empresas hoje em dia, porque a gente tem uma facilidade muito grande de montar esses canais, de estar trocando essa ideia. Mas o que acontece? A empresa tem que tomar essa decisão de ou apoiar ou não apoiar. A gente consegue ver essas ações aí, externar essas ações, a gente consegue ver qual empresa está apoiando e qual empresa não está apoiando realmente. Tá? Esses grupos que às vezes estão lá dentro. Porque a empresa apoiando esses grupos, dando voz para esses grupos, trazendo esses grupos para discussões de estratégia, é o que realmente vai fazer a diferença ali no dia. A gente está muito tempo falando sobre como é importante ter grupos de diversidade dentro dos nossos ambientes de trabalho, e uma coisa que era muito importante de ter e que a gente não tem era a representatividade na política, porque tudo isso, para mim, é muito político e a gente não tem representação de verdade
tem 2 pontos, que é, de fato, ter uma mulher ou uma pessoa preta na política, criando políticas, de fato, para mulheres ou para pessoas pretas. E então a gente tá, enfim, sonhando e discutindo bastante o quanto isso é importante. Só que eu também acho importante que isso... eu queria muito que isso fosse de verdade para a política, sabe? A gente ter representantes para, enfim, mudar de fato como é que tá essa estrutura. Hoje, a gente não tem muita representatividade de mulheres pretas nos parlamentos. A gente tem menos de 3% de deputadas federais que estão no parlamento e menos de 5% de estaduais nas últimas eleições. Enfim, eu acho que isso diz muito também da forma como a gente tá hoje e o quão importante seria a gente ter, sabe, representatividade na política pra, enfim, ir além. Nossa, eu acho isso perfeito, porque a mesma coisa essa fica, né? As empresas só começam a mudar quando elas começam a olhar pra diversidade com mais carinho. Como que elas vão olhar pra diversidade com mais carinho? Quando as pessoas desses grupos tiverem voz, tiverem ali como falar de igual para igual com as pessoas que tomam as decisões estratégicas. A mesma coisa vale para a política. A gente eleger pessoas que são exatamente iguais, né? Então, tem o mesmo background, que é o que a gente vê acontecendo no Brasil hoje. Então, a gente vê sempre, o pai é político, aí o filho vai ser político, e é sempre um cara branco que tá ali, que é rico, não sei o quê. É sempre a mesma história. Como é que a gente vai eleger essas pessoas esperando que elas façam alguma coisa por nós? Elas nunca vão fazer. Elas não sabem como é que tá na nossa vida. Elas nunca vão saber. Não adianta elas falarem, eu me compadeço da sua situação, eu entendo, eu tenho empatia. Gente, ter empatia é importante, mas ter empatia não é tudo. É importante para você respeitar a dor do outro, colocar no lugar da frente. Porém, não é a única coisa que basta para fazer de nossa sociedade uma sociedade mais. Então, a gente pode ver, né, todos os projetos de lei que a gente tem por aí. Você não vê quase nada voltado para mulher, você não vê quase nada voltado para pessoas negras. Você não vê quase nada voltado para pessoas LGBTs, você não vê quase nada voltado para PCDs. Por quê? Porque as pessoas que estão ali não pensam nisso, elas não sofrem nisso, elas não são assim. Aí usando até de exemplo a Marielle, né? Que estava ali no dia a dia lutando, uma mulher preta, uma mulher da comunidade LGBTQIA+, que estava ali realmente propondo leis, projetos voltados para essa população. Então, falando aí sobre o Dia da Mulher Negra, Tereza Vilela, falando aí sobre luta contra a homofobia, contra o racismo. Era uma pessoa que estava nesse local de fala, é uma mulher, é uma pessoa preta, é uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que estava olhando para isso porque ela é assim, ela sofre isso, vê pessoas ao seu redor sofrendo com isso, e é só assim que a gente vai conseguir de fato mudar a sociedade. Se a gente colocar as mesmas pessoas sempre lá, não tem muito para onde pôr. A cabeça é igual, as ideias são iguais, não tem. Exato. Né, para onde ir. Amanhã vai dar 3 anos que Marielle foi assassinada. 3 anos, sem resposta. E é diferente, né? Foi um caso muito importante, não foi uma execução, né? Isso tem que ficar claro. Foi uma execução que até hoje a gente não sabe quem mandou executar e segue vida, né? A gente está como se tudo tivesse normal, como se nada tivesse que a gente precisasse se preocupar. Fosse algum senador, algum deputado, né? Estaria coisa ter sido resolvida no mês seguinte. E eu acho muito importante debater esse assunto porque foi uma execução política por conta dela ser mulher negra e, enfim, a gente teve agora casos esse ano de tentativa de atentado que teve na casa de uma vereadora aqui de São Paulo, trans, eu não sei agora o nome, e é uma tentativa incessável de calar. Então é muito importante que esse assunto não saia, porque a gente precisa de pessoas representando em todos os espaços públicos. E por isso que eu acho extremamente importante esse assunto, sabe? Aí eu lembrei até de uma coisa que é o papel aí do aliado. Né? Sem as pessoas que são aliadas às nossas causas, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, porque são essas pessoas que estão aí em posição de privilégio. Então, a gente precisa se agarrar nessas pessoas, às vezes, para conseguir ter aí o pezinho, pra gente conseguir ter voz, pra gente conseguir ter um espaço maior para
expor nossas ideias, expor nossos documentos. Então, isso é uma coisa que a gente discute muito à frente também. Como que vocês, que estão aí na diretoria, que são caras brancos, vão estar ajudando a gente que está aqui lutando pela diversidade? Vocês têm que ajudar a gente. Vocês estão aí na posição onde vocês podem dizer o que é e o que não é feito. Então, a gente tá aqui embaixo, a gente pode fazer nossa movimentação, mas é barulho. A gente falar pra gente mesmo não vai adiantar nada. A gente já sabe. A gente precisa falar pra vocês, Exato. pra vocês que estão aí tomando as decisões. A gente tem que convencer essas pessoas e elas têm que comprar as nossas causas, nossas ideias e ser nossas aliadas, nos darem esse espaço. Isso que vai fazer a gente conseguir ganhar um espaço. Exatamente. Exatamente. Aliados, importantíssimo. Inclusive faz parte da minha indicação. Bom, gente, já falando em indicação, então, o papo tá muito bom. Tá maravilhoso. Acho que tem assunto que não falta. Exato. Se a gente continuar aqui, a gente vai... Eu acho que a gente vale a pena, com certeza, fazer uma parte 2 desse episódio. Ah, eu ia amar. Mas... Eu amei. Mas vamos começar a entrar nas indicações, então? Bora. Você quer começar, André? Claro. Eu tenho algumas coisinhas para indicar, gente. Aí, voltando para a área de ciência de dados, eu tenho 2 livros aqui. Tenho aqui em casa, o outro não achei, tá aí na minha estante, que ainda não sei se eu achar, né? Então, eu tenho esse livro chamado Storytelling com Dados, que é muito importante, que ensina a gente a como externar aí os nossos conhecimentos, a como contar a história do processo que a gente faz, né? Que a gente trabalha com nossos dados, como que a gente convence as pessoas a comprar aquilo, como que a gente explica o que a gente está fazendo de modo fácil para a pessoa entender. Então, é um livro muito legal, por uma mulher chamada Cole Natrick, mas é muito bacana o livro. Eu tenho um livro também voltado aí para crédito, né, que chama Credit Score, é de um professor aí da USP chamado Laredo, um livro muito bom também. Aí, indicando o livro voltado para discussão de diversidade, tem o que eu tô lendo agora, que é maravilhoso, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Quem não conhece, essa mulher maravilhosa. Eu amo esse livro, tô amando, né? Eu já li uma vez, mas faz muito tempo. Tô relendo ele, fazendo anotações. Então, aí essas indicações. Tem várias coisas, gente, vários materiais que vocês podem encontrar no YouTube. Tem pulseira, caso você tenha aí uma graninha para gastar no curso. Legal, muito bom. Quer continuar, Camila? Posso continuar. Hoje eu tenho uma indicação de um TED da Melinda Epler. Traduzindo, ele é em inglês, tá? Mas tem legenda. 3 maneiras para ser aliado num ambiente de trabalho. Muito, muito bom. Eu achei sensacional esse TED, porque traz maneiras práticas, de fato, como a gente consegue se tornar um aliado. Vale super a pena esse TED. Uma outra indicação que eu tenho é um canal no YouTube que eu adoro muito, que é o Tempero Drag, da Rita Von Hunt. E eu acho que vale super a pena seguir esse canal. Matheus? Bom, eu tenho uma indicação hoje, mas são 2 indicações. Uma é o grupo de WhatsApp chamado Afrodata, que é justamente o grupo que eu achei a Andressa. Ele é um grupo que eu criei há um tempo atrás, e o objetivo dele era agrupar pessoas pretas que trabalham com dados. Então, a gente ali está se ajudando, a gente está trocando informação, está trocando oportunidade, troca experiência. E, assim, é justamente para acabar com esse negócio de, eu não acho pessoas pretas que trabalham com dados. Lá a gente está em quase 90 pessoas, se não me engano. Então, tem bastante gente ali, a gente troca bastante informação. Quem tiver interesse, a gente vai deixar o link na postagem. E é isso, entrem lá, participem. Se tiver dúvida, peçam ajuda lá. E fiquem à vontade. E a segunda indicação é o podcast Intervalo de Confiança. Muito bom podcast. O podcast ele fala sobre diversos assuntos com um viés estatístico. Então, eles têm um background estatístico muito bom. Recomendo bastante. Os assuntos são muito interessantes. Quem não conhece, vai escutar e vai se inteirar porque vale muito a pena. Andressa, muito obrigado por ter participado com a gente hoje aqui, ter separado esse tempo. Ter aceitado o convite. Para a gente é bem importante ter mais uma pessoa que trabalha na área, uma mulher preta, que está tão engajada com tantas iniciativas como você falou. Então, para a gente é muito legal ter essa perspectiva. Dessa, muito, muito, muito obrigado por participar. Eu adorei a conversa. Para mim foi incrível, passou voando. Agora eu vi que a gente já está há muito tempo aqui conversando, mas passou voando para mim.
Foi muito legal ter te conhecido, saber mais do seu trabalho, dentro e fora do ambiente de trabalho. Enfim, é uma honra ter você aqui. Gente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bacana. Eu também não tinha olhado o relógio, agora que eu percebi que a gente está aqui há um mó tempão falando, foi muito gostoso. Agradeço muito, de verdade, por essa oportunidade de estar aqui. Queria deixar aí meus contatos para quem quiser trocar ideia comigo, quem quiser aí aprender um pouquinho mais da universidade. Tenho o meu Instagram, que é @dessafreires. Tenho o meu LinkedIn, se procurar lá, tá, Andressa Freires, você vai ver lá que eu trabalho em essa pessoa. Eu tenho um Instagram voltado para a diversidade e para a ciência de dados, então é o @datascience e o @diversidade lá, indicar temas, e é isso. Muito obrigada mesmo. Andressa, a gente não costuma fazer isso daqui, mas você falou tanto da empresa aqui que eu acho que vale a pena perguntar se tá tendo vaga para quem tiver interesse. Opa, tem sim, né? O PicPay tá crescendo bastante, a gente abriu bastante vaga esse ano, inclusive com contrato por home office, então se você não faz parte do escritório em São Paulo também tem oportunidade para você. É só procurar aí PicPay Gup, né? GUPY, no Google, você vai achar. Ali no site de indicações, de inscrição para vagas. E o processo é muito bacana. Eu acho que quem se inscrever vai gostar bastante. Legal, muito bom. Quem tiver interesse aí, qualquer dúvida, procura a Andressa também. Gente, tamo aí. Massa. Pessoal, quem quiser, a gente também tem as redes sociais do Tenho Dado Podcast. Tem Instagram, tem Twitter e também tem um Discord, que a gente pode usar como uma comunidade para trocar dados, trocar informação, trocar vagas, enfim. A gente pode construir uma comunidade, então quem quiser, a gente manda o link para entrar no Discord. É só procurar por Tenho Dado nessas redes, vocês vão achar a gente lá. Quem tiver sugestão, reclamação, qualquer coisa, pode mandar pra gente lá, que a gente tá em melhoria constante. E é sempre bom ter o feedback da galera sobre como a gente pode melhorar esse conteúdo. E para encerrar o episódio, gostaria de chamar a música Mulher de Luta, da Dandara Manoela. Com muita força e amor, alma que brilha, inquieta, mulher de luta, sim, senhor. Mulher de luta, sim, senhor. E para quem ficou até agora, um bônus. Erros de gravação. Você falou analista. Eu tô referenciando outro episódio. Ah, nossa, desculpa, Matheus. Pode seguir, não falei nada, não. Eu vou voltar, Desculpa. Vamos lá. Eu vou puxar e te deixar a nossa convidada por último, pra fechar com chave de ouro. Tá. Ah, entendi. Eu ia falar pra puxar a indicação. Mas tá, pode ser também. Não, mas o texto que eu falei agora era pra isso. Ah, nossa, então eu tô desligadaça hoje. Fingi que nada aconteceu. Nada aconteceu aqui, não. Foi de propósito. Desculpa. Tá. Editado por Matheus Dantas.